Bom dia, paz do Senhor. Vamos estar tratando na aula de hoje sobre a questão da moral e da ética. Estaremos também compartilhando a nossa aula em slides para que os alunos possam acompanhar. É importante observar essa interface da questão da moral, da ética e das normas positivadas, das normas previstas, tanto na Constituição, que é a lei máxima, quanto na legislação brasileira como um todo. Então, vamos estar fazendo essa reflexão também na aula de hoje. Então, para refletir, já começando com uma reflexão, instauramos a seguinte pergunta: há normas, além das normas jurídicas? O que os alunos pensam a respeito? Existem normas criadas pela sociedade que continuam tendo eficácia, tendo funcionalidade, além das normas jurídicas, ao longo dos tempos? Primeiramente, antes de respondermos essa pergunta, é importante observarmos que o conceito de moral, o conceito de ética, o conceito de direito são exemplos de conceitos polissêmicos que possuem vários significados. Então, a vida em sociedade exige a observância de outras normas, além das normas jurídicas, além das normas positivadas. As pessoas devem pautar a sua conduta pela ética, de conteúdo mais abrangente do que o direito, porque a ética ela é universal, ela tem esse teor de ser algo permanente. Já a moral é temporária, vai mudando de acordo com a mudança da compreensão dos valores. Portanto, a moral advém da ética, que é universal e permanece. Então, as pessoas devem pautar a sua conduta pela ética, que tem um conteúdo mais abrangente do que o direito, porque ela compreende as normas jurídicas e as normas morais. Podemos observar pelo menos dois tipos de normas que acontecem na sociedade: as normas jurídicas e as normas morais. Há também possíveis semelhanças entre as normas jurídicas ou positivadas e as normas morais. As normas jurídicas e morais têm em comum o fato de constituírem regras de comportamento. Ditam as condutas aceitas na sociedade. No entanto, é importante observar que nem tudo que é moral é jurídico. Nem todas as normas morais que existem em uma determinada comunidade foram transformadas em normas jurídicas, foram transformadas em normas positivadas. Portanto, pode-se também ter a seguinte perspectiva de que a moral é mais ampla que a norma jurídica. Haja vista que nem tudo que é moral foi transformado em norma jurídica, escrita em um código, escrita numa Constituição. O pensador Jeremy Bentham, pensador inglês que também se destaca como filósofo, jurista e um dos últimos iluministas a propor a construção de um sistema de filosofia moral, nos auxilia a compreender um pouco sobre o que seja essa interface entre moral e direito. Ele procura desenvolver uma filosofia jurídica que considera, sobretudo, a supremacia do bem-estar social.
também defende a reconciliação do indivíduo com a sociedade, mesmo que seja necessário o não cumprimento dos direitos humanos. De certo modo, Jeremy Bentham coloca a questão do Estado também num viés punitivo. Tanto é que ele é um pensador que propõe aquela ideia de um sistema presidiário panóptico, que seria um sistema carcerário com celas em que o preso não pode ver os outros presos e o preso não pode ver o agente penitenciário. Portanto, teria ali uma punição também psicológica para esse preso nesse sistema carcerário panóptico, tendo uma torre no meio em que o agente penitenciário iria ver todas as celas. No entanto, nenhuma pessoa que está numa cela poderia ver o agente penitenciário. Observando também a questão da distinção entre moral e direito, podemos ver que a sanção que no direito é imposta pelo Estado, na figura do Estado juiz, o juiz ele é visto também como um Estado juiz porque ele aplica a sanção. A sanção tem a função de constranger os indivíduos à observância da norma. O Estado não requer que uma pessoa cumpra as normas de coração. Basta que a pessoa cumpra as normas, mesmo que seja por o constrangimento de que, se ela não cumprir, terá penas, sofrerá as sanções do Estado. Portanto, a sanção tem essa função de constranger os indivíduos à observância da norma, e na moral, somente pela consciência do homem, traduzida pelo remorso, pelo arrependimento, porém sem coerção. Então, a distinção entre moral e direito é a questão da coerção. A lei possui coerção, força coercitiva, e possui a sanção. Já a moral não possui a sanção. Bentham apresenta a questão da distinção entre a moral e o direito, destacando-se círculos concêntricos a partir da visão de Jeremy Bentham. Ele coloca a moral como mais abrangente e o direito está dentro desse horizonte que também pode considerar a moral. Uma análise da representação circular em que Bentham coloca a moral como mais abrangente do que o direito. O círculo menor, que representa o direito, abrange somente aquelas dotadas de força coercitiva, normas dotadas de força coercitiva com sanção. A principal diferença, portanto, entre a regra moral e a regra jurídica, segundo Bentham, conforme o pensador Gonçalves salienta aqui, repousa efetivamente na sanção. Então, essa é a principal diferença entre a moral e o direito. O direito, a lei, possui sanção e a moral não. O direito e a lei destaca esse aspecto do foro exterior. Importa que a pessoa cumpra exteriormente a norma. Não importa a questão se ela gosta de cumprir a norma ou não. Já a moral requer algo muito mais interior. Cumpre-se uma norma moral, mas também tem que ter uma aceitação interior de que está cumprindo essa norma moral. Exemplos: condutas imorais que são crimes. Então, nós podemos observar que há alguns exemplos de normas morais que se transformaram em normas positivadas, em normas jurídicas. Nem toda norma moral é norma jurídica, mas há exemplos de normas morais que se transformaram em normas jurídicas. Alguns exemplos são crimes contra a honra. Também a moral condena.
injúria, calúnia, difamação, e também as normas jurídicas transformaram essas normas morais em normas positivadas. O Código Penal delimita os crimes contra a pessoa no artigos 138 e 145, denominados de crimes contra a honra. Então, é importante observar que há exemplos de normas morais. É importante observar que há exemplos de normas morais que se transformaram em normas jurídicas, tais como a questão dos crimes contra a honra, como vimos aqui, injúria, como vimos neste slide, injúria, calúnia e difamação. Outro exemplo de norma moral que se transformou em norma jurídica, as leis de trânsito. Agora, pensando sobre a questão da ética, ethos. A ética se coloca como costume também. A ética se coloca como bem subjetivo. Observando a distinção entre ética e moral, da ética como costume, a sociedade romana fez surgir o termo mores, que dá origem à palavra moral. A moral como um conjunto de normas, princípios e costumes, valores, hábitos aceitos pela sociedade que orientam o comportamento humano, tendo como base os valores próprios de uma dada comunidade. Então, é da ética que vem a moral, porque a ética é universal e a moral é temporária. A sociedade pode mudar a sua visão, vai mudando os seus valores ao longo do tempo, vai alterando as suas noções do que é família, por exemplo, vai alterando os seus valores, por isso que a moral é temporária. E assim vão surgindo novas normas morais, uma atualização de normas morais que destacam a visão de mundo daquele momento da sociedade. Moral e regras. A moral é normativa e se demonstra como um conjunto de regras, proibições e tabus. A ética seria a ciência que estuda os comportamentos, que estuda a própria moral. Então, a ética seria também o conhecimento do comportamento moral. A ética também se coloca como uma reflexão sistemática sobre o comportamento moral. Podemos pensar também sobre a dimensão da moral. Já analisamos que a moral é temporária, porque os valores podem mudar de acordo com cada época histórica. Já analisamos que a moral não apresenta sanção, mas o direito sim. Podemos também refletir que a moral é social. O conjunto de valores praticados pela sociedade já estão prontos quando um indivíduo nasce. E ele vai aprendendo esses valores que já estão estabelecidos na sociedade, construídos pela própria comunidade, vai se adequando a eles ou não. Então, o indivíduo vai acatar ou não a moral, que é um conjunto de normas criadas pela própria sociedade, interiorizando o que reconhece como ato moral. Então, a moral tem um aspecto histórico e também é social. Uma pessoa amoral é aquela que desconsidera as normas morais. Ela se coloca contra as normas morais. Uma pessoa imoral conhece as regras e normas, mas é contra elas. Então, é importante observar que uma pessoa amoral, ela se coloca contra as normas morais porque ela não conhece as normas morais. Já uma pessoa imoral conhece as regras e normas
mas se coloca contra essas regras e normas conscientemente. O direito, nessa ótica da interface entre direito, moral e ética, o direito, ao transformar algumas normas morais em normas jurídicas, garante também a própria função da moral em determinadas situações. O direito estabelece uma relação com o Estado, já a moral não apresenta um teor de vínculo imediato com o Estado, mas também serve ao próprio Estado. O ponto-chave da questão entre a relação entre o direito e a moral é que há normas morais que são desconsideradas pelo Estado, pois não têm função para o Estado. E há normas morais que são consideradas pelo Estado e transformadas em normas positivadas, em normas jurídicas, porque servem diretamente para a função do Estado, que é promover a paz geral, a ordem social, promover o bem-estar social. Portanto, finalizamos aqui a nossa aula sobre a questão do que é a moral, o que é a ética, o que é o direito e a distinção entre moral, ética e direito. Consideramos a obra de Jeremy Bentham sobre a introdução, uma introdução dos princípios e moral e legislação. Também consideramos a obra de Gilberto Condren, Fundamentos de Filosofia, História e Grandes Temas, e do autor Carlos Roberto Gonçalves, Direito Civil Esquematizado. Então, cabe aí essa indicação de leitura para quem quiser adquirir essas obras e querer aí estudar ou apresentar artigos sobre a questão da moral e do direito. Muito obrigada a todos, bons estudos.